É Matheus Lobo. E aqui é Vitor Martins. Sabe aquele jogo que você gosta pra caralho que acabou virando anime? Pois é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio do Onigiri Pop. Mas vale ressaltar que nesse vídeo a gente não vai falar dos erogames, que é muito recorrente eles se tornarem animes, a gente se limitou aos jogos de videogame. Visual novel, eroge, nada. Ok. Então solta as adaptações aí, Jesus! Vários jogos muito conhecidos que acabaram dando origem a animes, como Street Fighter, Mega Man, Sonic, Final Fantasy. Mas a gente não vai falar exatamente desses, talvez de alguns. Nós selecionamos 10 animes que foram originados em jogos. Alguns deles vocês devem conhecer bastante, outros não. E o primeiro anime é BlazBlue, que pra quem não sabe é dos mesmos criadores de Guilty Gear. Ou seja, as duas franquias elas já têm aquele traço, né, como você disse, que não é traço, é gráfico de anime. Então realmente ficou mais fácil de adaptá-las pra um anime propriamente dito, né, o jogo pra anime. E uma curiosidade é que a companhia que faz o BlazBlue não produz só jogos de propriedade intelectual própria, né? As IPs próprias, ela também produz jogos para outras empresas. No caso, ela foi responsável por jogos de luta de Persona, que é o Persona Arena, e também por alguns jogos de Dragon Ball Z para consoles portáteis. Mas sobre o anime, o que é que tu tem pra falar? É porque o BlazBlue, o jogo em si, ele tem lá seus personagens, cada um tem suas personalidades, cada um tem seus jeitos de ser, assim, que são bem caricatos, né, por sinal, por conta que tem personagens aprofundados. Tem a Tsundere, tem a peituda que sempre tem, essas cores de anime que realmente eles tá lá, entendeu? Aí, já no caso do anime, ele usa esses elementos, esses personagens, esse pouco que ele tem da história, e cria um anime simples que basicamente é sobre o protagonista lá do jogo, que é aquele cara vermelho de cabelo branco, que eu não tô lembrando o nome dele aqui, enfim. Que ele é um rebelde que está lutando contra o sistema que foi instaurado lá naquele universo. E sendo sincero, eu não gostei muito do anime, eu prefiro o jogo. Vale ressaltar também que tudo isso que a gente falou agora em BlazBlue vale também pra Tekken. Porque o Tekken é mais ou menos esse negócio aí, que tinha o jogo, pegaram os elementos, adaptaram pra fazer tipo um filme em 3D, que também não ficou muito bom. O segundo anime é Persona 4 The Animation, que foi baseado num jogo de praticamente o mesmo nome, chamado Persona 4. Pra quem não conhece, Persona é uma subsérie da série Shin Megami Tensei, mas mesmo sendo uma subsérie, praticamente é a mais famosa, é mais famosa até do que a própria série Shin Megami Tensei. Porque ela é muito boa, tem jogos pro PS1, PS2, PS Vita, e vai ter agora pro PlayStation 3 e tal. É a história de um grupo de adolescentes que tem poderes especiais chamados Persona e estudam na mesma sala e por isso acabam formando um grupinho que vai resolver os mistérios da cidade com isso daí. Por conta de uma série de coincidências. Falando desse jeito parece até um anime de criança, né? Os mistérios da cidade, mas não, ele envolve assassinatos, sequestros e coisas do gênero e tem um humor bem japonês e muito louco, sabe? De cultura pop japonesa. Negro, a história é muito legal, vale realmente a pena, mas o que a gente tem que salientar aqui, o ponto é que a adaptação de Persona 4 foi muito bem feita, desde as cenas que são utilizadas de certos pontos do jogo, como o gráfico da cutscene, que basicamente é o mesmo que está sendo usado nos animes. O legal é que, além dele ter essa quantidade de episódios e a gente sentir que ele não foi um anime muito corrido, por conta disso também é outro ponto da adaptação ter ficado muito boa, é que no Persona 4 Golden, que é o depois, ele é como se fosse um Game Plus, certo? E o primeiro episódio, porque eu quero fazer comparativo, porque o primeiro episódio dos dois, ele é muito parecido assim em alguns pontos, ele usa músicas, usa a história que aconteceu, mas o protagonista está fodão, certo? Porque é como se fosse um Game Plus. Aí por conta disso ele faz coisas bem mais incríveis do que ele fez no primeiro episódio da primeira série. Mas pra quem não entendeu, é porque é o seguinte, tem duas versões do anime de Persona 4. Uma que é Persona 4 The Animation e outra que é Persona 4 The Animation... Não, Persona 4 Golden The Animation. Qual a diferença? Saiu uma versão diferente do jogo, então com um personagem a mais, algumas mudanças na história, coisas a mais de gameplay, do PS Vita, porque o jogo é do PlayStation 2. Como o primeiro anime fez muito sucesso de Persona 4, eles acabaram também adaptando essa nova versão do jogo, que teve menos episódios, foi 11 episódios mais ou menos.
Mas mesmo assim é muita coisa, cara. O mesmo anime ganhar de novo outra adaptação em um curto espaço de tempo, acho que foi o quê? Menos de 2 anos? Então, realmente, Persona 4 vale muito a pena e foi uma adaptação muito bem feita, como a gente já disse, das cenas e tal, do gráfico, das músicas, até mesmo na hora da propaganda que vai para os comerciais, você vê aquela tela com os status do personagem. O tempo também, né? O clima. Então tá tudo muito, tá respeitando muito a franquia, certo? Então ele realmente foi uma ótima adaptação. Na opinião do Angry Pop, essa foi a melhor adaptação Que a gente já viu e já sabe. Que a gente conhece de jogo pra anime até agora. No entanto, o mesmo não aconteceu com o próximo anime da nossa lista, que é Persona 3. Persona 3 é um jogo bom pra caralho, principalmente se você jogar a versão do PSP. O problema é que, quando eles fizeram a adaptação para anime, que se chama Persona 3 Dream Soul, eles inventaram a história. É como se fosse... Se o Persona 3 Dream Soul se passasse depois dos acontecimentos de Persona 3, eles pegam só a base, sabe? Então tem personagens que estão mais velhos, mas a história... É só passar mesmo, um filme ou um anime. É um anime, certo? É um anime mesmo. E ele tem uns 20 e poucos episódios. É muito ruim, cara, muito ruim. Eles pegaram como base o plot do Persona 3, assim, as Shadows e tal. Até 2 dos personagens de Persona 3 aparecem lá, mas o resto são outros personagens novos. Mas ficou horrível, cara, ficou horrível. A animação não é essas coisas, o plot não faz muito sentido. Os personagens que foram jogados lá, basicamente foi um fanservice que não funcionou muito bem, porque eles quase nunca faziam referências às coisas antigas, então foi muito ruim, foi uma adaptação horrível. Pra quem tava esperando ver do Persona 3, a pessoa completamente consegue se decepcionar nisso daí. No entanto, pra meio que salvar a merda que eles fizeram, até depois do sucesso de Persona 4, eles resolveram fazer filmes de Persona 3 baseados no jogo mesmo, pegando a história do jogo. Ou seja, uma adaptação mais no estilo do Persona 4. No caso é uma trilogia, né? No caso foi essa trilogia, já saíram todos os filmes no Japão, o último saiu agora em abril de 2015, e eu tô louco pra assistir os 3 de uma vez, porque eu gosto bastante da história do Persona 3. Então, quando você tiver com esses filmes disponíveis, pode dar uma olhada que já nunca tem. Não assiste tudo isso. Não assiste. Antes da gente dizer o nome do quarto anime da nossa lista, a gente vai te fazer uma pergunta. Você jogava MMORPG, mais ou menos, durante começo, metade dos anos 2000? Isso que eu tô fazendo é meu coração batendo pela nostalgia. Então, o anime dessa lista é Ragnarok The Animation, que, obviamente, é a adaptação do MMORPG que a Level Up trouxe aqui pro Brasil, Ragnarok Online. Porra, cara, quem não jogou esse jogo? Quem não jogou, tudo bem que quem é mais novo não deve ter jogado. Cara, esse jogo fez boa parte da minha infância. Por sinal, eu me arrependo dele ter feito tantas horas assim na minha infância. Mas ele fez. Quem é que nunca foi pra Frontera? Quem é que nunca foi pra Frontera? Então, Ragnarok The Animation, ele conta a história dentro do mundo de Ragnarok, ou seja, não são pessoas jogando, são personagens, eles vivem lá, realmente é a história deles. Eles pegam até tipo o cabelo lá do jogo, as roupas e tal, tudo isso, e criam um personagem, não é você ali, né? Eles criam personagens dentro daquela história. E ali ela vai se desenrolando. E obviamente você vai ver aquele elemento de classe, você vai ver os famosos porinhos que tem no jogo, e entre outros muitos monstros e coisas da mitologia de Ragnarok. Apesar dele não seguir fielmente o jogo, porque algumas pessoas que jogavam achavam meio assim de mas não tinha skill pra fazer isso e desse jeito. Pois é, eles até tinham as skills, só que tinham algumas skills que eles deixavam de lado, assim, pra adaptação, até pra não, sei lá, quebrar algumas regras da história, assim. Mas é um anime divertidinho, assim. Sim. Acho que ele não tem um final conclusivo, né? Fica meio em aberto. E na época, o Ragnarok tava fazendo muito sucesso aqui no Brasil quando esse anime lançou lá fora. E tava tendo até os manhwas, né, de Ragnarok, que não são mangás, são os manhwas, que é tipo coreano e tal, não lê do mesmo jeito que japonês. Mas eles também chegaram a vender aqui no Brasil e fizeram um sucesso do caralho. Aí vale dar um destaque pra música de abertura, que é legal, né? O Yada Stars. Basicamente é isso. Ragnarok The Animation. Curti. É um anime antigo, é bom. Quem não conhece a série Tales of? Uma série que tem uma caralho de jogos, certo? Da produtora da Bandai. E
Ela também teve dois jogos dela, teve duas adaptações para anime, que no caso é o Tales of Symphonia e o Tales of the Abyss. O Tales of Symphonia, eu joguei os dois jogos, gostei pra caralho, os animes também eu gostei. Quero começar aqui dizendo que Tales of Symphonia, assim como vários jogos da franquia Tales of, é aquele universo mais sobrenatural, com alguns elementos de ciência e espiritual também, e por aí vai. A adaptação para anime do Tales of Symphonia são 4 ovas. Por conta disso, a história acabou sendo bem corrida. E aquele lance no jogo tem o lance dos dois mundos e as ovas, duas se passam num mundo, duas no outro, e assim ele concluiu a história. Por conta disso, eu como fã realmente assim da série, acabei não gostando tanto assim da... Curti a adaptação, mas poderia ter sido muito melhor. Já o Tales of the Abyss, que foram mais de 20 episódios, ele realmente conseguiu ser muito fiel. Ele teve que tirar alguns elementos da história que ficaram em segundo plano assim do jogo, que, enfim, para economizar tempo, mas ele conseguiu focar muito bem na história principal. E essa sim é uma adaptação de um jogo de Tales of, e na minha opinião ficou muito boa. Eu recomendo os dois, mas se você quiser assistir só um, vá a Tales of the Abyss. O nosso próximo anime, que seria o quinto, mas agora é o sexto que o Vitor falou dois de uma vez, é o Devil May Cry, que é muito conhecido pra quem vivia no PS2 no meio dos anos 2000, mais ou menos, e que sofreu um reboot, né, recentemente. Pô, mas da franquia... Foi mal. Bom, não. É porque eu trabalhei. Tais mania aí, viu? Desculpa, começa de novo. Vai, porra. O nosso sexto anime é Devil May Cry, que... Tinha um PS2 na metade lá pro final dos anos 2000, conhece bastante esse jogo. Da nossa querida Capcom, e é no estilo hack and slash, que pra quem não sabe, é aqueles que criam um bocado de bicho e tu aperta só o botão e quebra tudinho, tipo God of War. A questão é que o anime não é dessa nova fase de Devil May Cry que sofreu um reboot, sim da antiga, porque ele foi lançado em 2007 e produzido pela Madhouse. O problema é que muitos fãs da obra não gostaram do anime, e não é porque o pessoal é fanboy e tal e não gostou da adaptação, não. A gente viu até algumas críticas de pessoas que acompanham animes e disseram: olha, eu não esperava isso da Madhouse, que faz animes excelentes e tal, realmente foi o pior anime da Madhouse que eu já assisti. Essas pessoas estavam falando isso. Então, se até quem gosta muito de anime não gostou da adaptação, é porque teve algum problema aí. Sim. Mas a gente também conhece pessoas que assistiram e gostaram. No caso, nós não assistimos o anime, então não podemos dizer se é bom ou não fazer essa recomendação, mas vale a pena avisar isso daí pra vocês, ok? Olha, e pra quem não sabe porra nenhuma de Devil May Cry, eu falei só das coisas do jogo, mas ele tem aquela temática de um cara que é super fodão e ele sai matando demônios e por aí acontece. Pizza. E o nosso último anime é Pokémon, que todo mundo sabe que foi baseado em um jogo, no caso 2 jogos, Pokémon Red e Pokémon Green. Sim, Pokémon Green, não tô falando de Pokémon Blue, porque os primeiros jogos foram lançados no dia 27 de fevereiro de 1996, lá no Japão, e deram origem ao anime que a gente conhece, que é o anime de Pokémon, com o Ash sendo protagonista. No caso, esse anime lançou no dia 1º de abril de 1997, lá no Japão, mas ele não seguia exatamente as coisas do jogo, ele só usou o universo do jogo como base. Eu tô pensando nesse conteúdo de detalhe já da coisa aqui. Pokémon com o Matheus mesmo. A questão é que a curiosidade que vocês têm que saber é a seguinte: o anime de Pokémon quase não ia existindo, porque na época o presidente da The Pokémon Company, o Tsunekazu Ichihara, ele estava meio contra a produção do anime e tinha um bom motivo para isso. Eu vou te explicar bem rápido, porque esse daqui não é um vídeo de curiosidade de Pokémon. Quando os dois jogos foram lançados no Japão, a intenção era fazer só mais 2 jogos, que seriam as continuações. E quais seriam esses? Depois de Pokémon Red e Pokémon Green, seriam lançados Pokémon Gold e Pokémon Silver. Aquele que você pode juntar as 16 insígnias, tendo Game Boy Color e o caralho a 4. A questão é que o sucesso de Pokémon foi muito grande, então vários produtos foram sendo licenciados, outros jogos foram sendo feitos, lançaram Pokémon Blue, fizeram Pokémon Yellow, Pokémon Stadium, joguinho de carta e todo o caralho a 4.
E a ideia de acabar Pokémon em Gold e Silver meio que teve que ser abandonada, mas só depois da produção. Então o grande problema, certo, nesse cenário era o seguinte: lançando o anime em 1997, ele teria a duração de menos de 2 anos, quase 2 anos, e acabaria no final de 1998, que era para quando estava planejado o lançamento de Pokémon Gold e Silver. Só que você vai acabar o anime e vai lançar um produto, você tá perdendo todo o seu poder de divulgação. Então, o presidente da The Pokémon Company ele não queria, de início, né, lançar um anime com medo de que ele acabasse e o jogo acabasse ficando órfão, sendo lançado sem nenhuma forma de divulgação. Até porque ele não tinha ideia do tamanho do sucesso que o Pokémon ia fazer. Mas aí foram acontecendo vários problemas, como problemas e outras coisas que não foram problemas. Por exemplo, a criação de Pokémon, a produção de Pokémon Blue, Pokémon Yellow, Pokémon Stadium, tudo isso acabou atrasando o lançamento de Pokémon Gold e Silver. Inclusive, a popularização de Pokémon fez com que ele fosse para fora do Japão. E esse processo de adaptação para outras línguas também tomou tempo de produção e acabou atrasando o lançamento de Gold e Silver. Sem contar com o caso mais conhecido, que é o do Porygon, que acabou tendo aqueles problemas de convulsão, epilepsia lá no Japão, e também fez com que o Pokémon ficasse alguns meses, se não me engano, 3 ou 4 meses, fora da TV. Então acabou prolongando, né, a duração da primeira saga, né, da Liga de Índigo lá no Japão. Então, pela lógica que tu tá dizendo, tipo, por conta desses atrasos da produção e por conta desse acidente do Polygon, meio que o criador, né, o presidente lá, ele viu que tinha criado o tempo que ele queria. Mais ou menos, tipo, o negócio do Polygon já tinha dado um tempinho a mais, mas como eles tiveram que ainda produzir outros jogos que eles não tinham levado em consideração que seriam produzidos, então eles realmente ganharam muito mais tempo para poder adiar o lançamento de Gold e Silver e também adiar o anime, entendeu? Assim. Tirando esse negócio dos jogos, pra você ver realmente que toda merda você consegue água com a boca, porque ele ganhou tempo de ter dado ataque atlético. Ele ganhou tempo vírgula, né? Porque se realmente não fosse o negócio do Porygon, o jogo teria ficado mais adiado ainda e o anime teria acabado antes ainda. Então, o negócio do Porygon acabou fazendo o anime... enfim... Sim. É bizarro, se vocês quiserem mais coisas de Pokémon, eu posso fazer outros vídeos, eu tô até cogitando voltar com o meu canal de Pokémon, mas por isso ficou meio longa essa explicação no final. Mas Pokémon, acho que vocês gostaram. 1% do nosso público sabe que tem um canal de Pokémon, só pra gente. Então é isso, esses foram os animes que a gente falou que foram baseados em jogos. A lista pode ser muito maior, mas a gente selecionou só esses. Tem os que a gente mencionou no começo. Mas pra finalizar, vale dizer que um dos animes da temporada agora de primavera, de 2015, que foi quando esse vídeo foi gravado, que é o Gunslinger Stratos The Animation, ele é baseado em um jogo que tem o mesmo nome e faz muito sucesso no Japão. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Não se esqueça de se inscrever, você pode clicar bem no seu Pop. E deixa um comentário aqui embaixo, você sabia todas as curiosidades que a gente falou? Tem algum jogo que você queria que a gente tivesse mencionado? Então é isso aí, a gente espera que você tenha gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.